Olá, olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o LPMF, meu nome é Felipe e eu tô voltando a postar vídeos longos no YouTube. Bom, aqui eu crio conteúdo de matemática e de física. Hoje a gente vai estudar movimento no plano inclinado. Se você já viu plano inclinado, provavelmente você já viu força, força-peso, força resultante segundo a lei de Newton, mas hoje a gente só vai focar em movimento. A gente vai ver só um pouquinho de força para entender algumas coisas importantes, certo? Bom, quando um corpo sobe ou desce um plano inclinado, ele está num movimento uniformemente variado, porque a aceleração é constante a partir do momento em que ele começa a subir ou descer. E, bom, as fórmulas são essas. A primeira delas é: aceleração é igual a gravidade vezes a inclinação do plano. E essas outras aqui são as equações do movimento uniformemente variado, que pode usar também, porque, como eu falei, na subida ou na descida, ele está no movimento uniformemente variado, certo? Bom, as equações aqui: velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Deslocamento é igual a velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, que fala que velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes deslocamento. Só que antes da gente partir para os exemplos, a gente tem que entender primeiro de onde que vem aquela fórmula da aceleração que eu mostrei no começo. Que é esta aqui: a aceleração é igual a gravidade vezes o seno do ângulo. A gente vai ver só um pouquinho de força, mas é só para entender isso daqui. Olha, a gente tem um plano inclinado aqui e um corpo quadrado. Ele tem a força normal e a força peso, certo? Só que essa força peso a gente pode dividir ela em dois. Ela em duas, na verdade, né? Perdão pelo meu português aí. Aqui, esse componente aqui e esse componente aqui. Esses componentes aqui são, a gente vai chamar de componente PY, que é o componente vertical da força peso, e esse daqui de PX, que é o componente horizontal da força peso. Esses dois componentes, eles vão, se a gente juntar eles, ou seja, somar, a gente vai estar, se a gente somar, a gente vai obter essa força P aqui, que é a força peso total. Então essa força aqui vai ser descartada porque a gente já tem o PY e o PX. Bom, o PY ele vai ter o mesmo módulo da força normal. Então, como elas são opostas, a gente pode simplesmente cancelar elas, sobrando apenas o componente horizontal da força peso. E, bom, essa é a força resultante, porque a força resultante de um corpo é a soma de todas as forças que atuam sobre ela. Então a gente somou essa e essa, que deu zero, mais essa. Então a gente pode usar agora a segunda lei de Newton para dizer o seguinte: a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Com a nossa força resultante, o componente horizontal da força peso, certo? Então aqui a gente tem que Px é igual a m vezes... Oh, caneta falhando, rapaziada, foi mal. É m vezes a. Vou colocar a setinha aqui só pra marcar aqui... matar. Só pra falar que é uma grandeza vetorial, tá? Bom, uma coisa que eu acabei não falando é que o componente peso... que o componente Px da força peso, ele pode ser calculado como a força peso vezes o seno dessa inclinação daqui. E a fórmula da força peso é massa vezes gravidade. E como é o componente horizontal da força peso, a gente tem que multiplicar pelo seno desse ângulo também. Então vou colocar aqui seno de θ. Beleza. Isso tudo aqui vai ser a mesma coisa do Px. Então a gente só igualar isso daqui a MA. Então a gente tem aqui que massa vezes gravidade vezes o seno dessa inclinação é igual a massa vezes a aceleração. A gente não tem a massa dos dois lados, então a gente pode cancelar, já que é um fator comum e a gente está tratando de uma multiplicação aqui. Cortou, sobrou só. A gente agora tem que a aceleração é igual a gravidade vezes o seno do ângulo. Pronto, é daí que veio. Só que tem mais uma coisa que eu acho importante vocês verem para vocês não se confundirem. Como eu escrevi aqui, ó, a aceleração pode ser menor que zero, ela pode ser negativa.
E em quais casos acontece? Quando o corpo está subindo o plano inclinado. Porque olha só, aqui eu marquei que o sentido positivo é o sentido para cima. E como quando ele está subindo, ele tem uma desaceleração, ou seja, ela está indo para baixo. Então, bora representar isso daqui. A gente sabe que a gravidade ela tá indo para baixo e o sentido positivo é para cima. Então, se os sentidos são diferentes, a gravidade vai ficar negativa. Então, se tiver descendo, não, pera, subindo, perdão, se tiver subindo, a gente sabe que a aceleração é igual a menos gravidade, vai ficar negativa, vezes o seno do ângulo. E olha, se ficar negativo e você for desenhar o vetor, você não desenha o módulo no vetor negativo, tem que ficar positivo, só que oposto ao, quer dizer, no sentido oposto, perdão. É só isso. Agora descendo. Quando a gente está descendo, deixa eu escrever aqui descendo, a gente tem a gravidade e a aceleração indo para o mesmo sentido. Isso implica dizer que como o sentido positivo é o sentido para cima, a gente pode dizer que como A está indo para o sentido negativo, vai ficar menos A. Menos A é igual a... Gravidade também está indo para baixo, é igual a menos G vezes o seno do ângulo. Só que vocês lembram que menos com menos dá mais? Então a gente pode simplesmente dizer que isso daqui é a mesma coisa que... É a mesma coisa que... Aceleração é positiva, é igual a gravidade positiva vezes o seno do ângulo. Pronto. Sabendo disso, pronto, você pode resolver os exemplos. Agora, próprios exemplos. Nosso primeiro exemplo aqui vai ser sobre o corpo subindo. E a gente vai usar essas fórmulas aqui para resolver. A gente só tem duas informações: a inclinação da rampa e o comprimento da rampa. Isso daqui vai ser essencial para achar o que a gente quer aqui, no caso. A aceleração, velocidade inicial e o tempo. O tempo que leva para a bola subir, no caso, né? Então, primeiramente a gente vai descobrir a aceleração porque a gente só tem a inclinação e o comprimento da rampa. Quer dizer, a gente só vai usar a aceleração e o ângulo no caso, né? Perdão. E a gravidade também. Bom, olha só. A fórmula diz que a aceleração é igual a como está subindo vai ser menos g vezes o seno do ângulo, certo? Então nesse caso aqui a aceleração ela vai ser igual à gravidade que a gente está usando como 10 vezes o seno de 30 graus. Então aqui a aceleração é igual a 10 vezes o seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. A gente multiplicar isso daqui, a gente multiplicar alguma coisa por 1 sobre 2, é a mesma coisa que falar que a gente está dividindo isso daqui por 2. Então, nesse caso, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então aqui a nossa aceleração é de... Não, pera, eu esqueci de colocar negativa. Então aqui fica a aceleração menos 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então bora colocar aqui. A aceleração é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. E olha só um detalhe, se ela está negativa, então não é uma aceleração, é uma desaceleração, porque, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo, ela está no sentido oposto à velocidade. Ok. Agora que a gente tem a aceleração, a gravidade e a inclinação, a gente pode usar... Não, quer dizer, nesse caso aqui a inclinação ela vai ser praticamente inútil, porque agora a gente vai poder encontrar a velocidade inicial, porque a gente também tem um deslocamento, que no caso é o comprimento da rampa. Então qual é a fórmula que a gente pode usar quando a gente tem a velocidade final, que é zero, a aceleração e o deslocamento? É esta aqui, né? A equação de Torricelli, que eu particularmente gosto muito por não usar o tempo. Então, bora ver aqui. A fórmula já está aqui, a velocidade final é zero, porque no final do movimento ela vai estar parada aqui, prestes a descer. Então a velocidade final, vou colocar zero ao quadrado, é igual a v0 ao quadrado
mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, zero ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, que eu não sei. Vou colocar aqui V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes o deslocamento, que é 20 metros, que é o comprimento da rampa. Então aqui 0 é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes menos 5 fica menos 10, porque sinais diferentes dá negativo em multiplicação. E menos 10 vezes 20 dá... menos 10 vezes 20 dá menos 200. Então aqui 0 é igual a V0 ao quadrado, só que mais 200 negativo. A gente pode passar ele para o outro lado e ele vai ficar positivo. Então a gente tem que V0 ao quadrado é igual a 200. Sabendo disso, a gente tem que V0 é igual a raiz quadrada de 200. A gente pode reescrever isso aqui como raiz quadrada de 100 vezes 2. A raiz quadrada de 100 é 10 e a raiz quadrada de 2 não tem raiz exata, então a gente tem que a velocidade inicial é de 10 raiz de 2 metros por segundo. Isso aqui a gente já encontrou. Então vamos colocar aqui que a velocidade inicial é de 10 raiz de 2 metros por segundo. E por último, o tempo. Dessas duas aqui eu acho bem mais convencional e bem mais rápido usar essa daqui. A função, no caso a função da velocidade. Então bora usar ela, né? A gente já sabe, a gente tem a fórmula aqui. A gente já sabe que a velocidade final é 0. É igual a V0, que a gente achou 10 raiz de 2. Mais a aceleração, que é menos 5. Menos 5t. Bom, bora reescrever isso daqui. 0 é igual a 10 raiz de 2. Sinais diferentes fica menos. Então fica 10 raiz de 2 menos 5t. Esse menos 5t a gente pode passar para cá e fica 5t é igual a 10 raiz de 2. Agora, a gente pode passar esse 5 para cá dividindo. E a gente tem que t é igual a 10 raiz de 2 dividido por 5. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então o tempo é 2 raiz de 2 segundos. Pronto. Acabamos de achar a aceleração, a velocidade inicial e o tempo. Isso aqui no exemplo da subida, tá? Porque agora a gente vai ver o exemplo da descida. Se quiser tirar print, fica à vontade. Eu vou deixar aqui, você pausa e tira o print. Agora que a gente tem exemplo de uma descida, e dessa vez aqui a velocidade inicial que vai ser 0. Porque no começo ela não vai estar parada, e ela vai estar descendo até a velocidade dela ficar aumentando. Então, aqui a gente tem uma rampa de 8 metros de comprimento e uma inclinação também de 30 graus. Primeiramente, a gente vai ter que determinar a aceleração, velocidade final e o tempo. Bom, primeiramente, bora usar aquela fórmula lá para achar a aceleração. Lembra que na descida o A e o G são positivos, porque eles estão no mesmo sentido? Então pronto, bora escrever aqui. Aceleração é igual a gravidade vezes o seno do ângulo. Bom, já vou adiantar aqui, aceleração é igual a 10, que é a gravidade, vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2. A aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Dessa vez são positivos, por quê? Porque eles estão nos sentidos iguais. A aceleração e a gravidade estão indo para baixo, certo? Então bora colocar aqui que a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora bora encontrar a velocidade final. Como a gente ainda não tem o tempo, bora usar... A gente vai ter que confiar em Torricelli mais uma vez, né? Então bora escrever aqui. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Bom,
Velocidade final ao quadrado, a gente quer achar, não sabemos. Velocidade final, tá? Velocidade inicial ao quadrado, que é zero, a gente tem aqui. Eu vou colocar aqui zero ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que já achamos 5, vezes o deslocamento, que é o comprimento da rampa, 8 metros. Então, v ao quadrado é igual a... O zero nem precisa botar porque não vale nada. E 2 vezes 5, 10 vezes 8, 80. V ao quadrado é igual a 80. Vou passar isso aqui para cá para não ocupar muito espaço. Bom, velocidade... A gente sabe que... Quer dizer, agora é só tirar a raiz, né? Bom, V é igual a raiz quadrada de 80. Esse 80 aqui a gente pode reescrever ele como 16 vezes 5. Então aqui V é igual a raiz de 16 é 4. E a raiz de 5 não tem raiz exata, fica só raiz de 5. Então a velocidade final é de 4 raiz de 5 metros por segundo. Vou escrever aqui 4 raiz de 5 metros por segundo. Pronto. Agora só falta o tempo, né? Bora usar a função da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Porque convenhamos, é bem mais fácil. Então aqui, V, 4 raiz de 5, é igual a V0, que é 0, mais 5T. Bom, o 5 ele vai passar para cá e fica T é igual a 4 raiz de 5 sobre 5 segundos. Não tem como simplificar, deixa assim mesmo. Tempo é igual a 4 raiz de 5 sobre 5 segundos. Pronto, acabou. Enfim, esse foi o meu vídeo aqui sobre movimento no plano inclinado. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se você quer mais vídeos como esse, se inscreva no meu canal e me siga no Instagram também, porque eu posto muito mais coisas lá. Certo? Valeu, até mais.